Olá, eu sou Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas no meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre a luz do mundo. Bem, não faz muito tempo que passou aqui na Flórida 2 furacões. Eu já passei pelo menos uns 15 furacões aqui desde que eu me mudei para esse estado nos Estados Unidos, mais de 20 anos atrás. E eu meio que já estou acostumado, né? Mas nesse furacão específico, nós tivemos a luz cortada. Foi rápido, mas tivemos a luz cortada. E foi aquela coisa chata, né? De ter que correr, acende vela, pega a lanterna e liga para casa do amigo para saber se tem energia elétrica para levar comida da geladeira. Correria daquelas. Mas graças a Deus logo voltou. E esses dias que eu estava aqui trabalhando na maquete do templo, aliás, eu estou trabalhando numa área muito legal, que é essa aqui, eu estou fazendo essa parte do templo, onde as ovelhas, os animais eram sacrificados, eles eram trazidos aqui no pátio das mulheres, passavam por esse portão, entregues para os sacerdotes aqui que inspecionavam, depois eles eram sacrificados e queimados no altar de sacrifícios. Muito bem. Eu vou chegar e vou fazer um vídeo só sobre isso, que é muito legal, né? Mas eu estava aqui nesses dias e Deus me trouxe à lembrança essa passagem da Bíblia, de João capítulo 8, quando Jesus fala exatamente que ele é a luz do mundo. Eu sei que talvez você já tenha lido e relido essa palavra um monte de vezes, talvez não seja novidade para você em coisa alguma, mas Deus... E eu falava isso para Deus, né? Poxa Deus, mas isso é uma passagem que todo mundo conhece. E o Senhor falava, não, Márcio, eu quero que você fale, eu quero que você compartilhe. E faz tempo que eu não posto no meu canal, aliás, eu tô com saudade de fazer os vídeos aqui. E eu não abandonei meu canal, muito pelo contrário, eu tô tendo um tempo de realinhamento com Deus. E tem sido um tempo de redescobrir-me e entender qual o propósito, qual o desejo que o Senhor tem para esse canal. E eu quero que você saiba o quanto eu sou e me sinto abençoado, privilegiado por ler as mensagens de todos vocês, todos que escrevem aqui. E eu quero poder fazer ainda muitos outros vídeos para você. Mas, voltando aqui ao trecho, eu trouxe minha Bíblia aqui porque eu queria ler para você. Essa passagem está no capítulo 8 do Evangelho de João. E eu gosto do Evangelho de João porque ele dá um monte de detalhes. E toda vez que o evangelista ele fala especificamente onde Jesus estava, seja numa cidade ou seja num horário, tem um valor intrínseco muito importante. E por coincidência, essa palavra, coincidência pelo fato de eu estar trabalhando na maquete, né, e Deus trouxe o desejo de falar novamente. Essa palavra está no capítulo 8 de João, do versículo 12 em diante, onde Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Ele diz isso à multidão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E desafiaram os judeus, tu que testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é válido. E Jesus então responde para esses fariseus o seguinte, olha, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Mas, se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Os caras eram muito arrogantes, né, meu? Respondeu Jesus, não me conheceis nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Caramba, parece uma discussão meio dura, né? Aliás, era bem dura de Jesus com esses fariseus. Agora, o interessante é exatamente o detalhe que a Bíblia traz no versículo 20, onde a Bíblia fala o seguinte, olha só,
Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Esse pequeno trechinho do versículo 20 nos dá uma dica gigantesca do que significa o primeiro versículo que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Vamos lá, olha aqui para essa área aqui. Essa área aqui era chamada o Pátio das Mulheres. Nesse local ficavam os gasofilácios. Gasofilácio eram espécies de receptáculos feitos de cobre, onde as pessoas vinham e ali depositavam as suas ofertas. Então aqui a palavra está dizendo que Jesus estava nessa área do templo do gasofilácio. E olha que interessante, contudo ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Então Jesus estava falando para os fariseus que ficavam nesse local aqui. Ora, se os fariseus estavam aqui, esses caras eram os que conheciam a lei, esses caras os que defendiam a lei com unhas e dentes, e eles estavam terrivelmente incomodados com a presença daquele jovem falando daquela maneira, com aquela autoridade. E agora ele falava de uma testemunha, que ele era testemunha dele mesmo e que o Pai era testemunha dele. E que eles, fariseus, que conheciam as Escrituras, não sabiam do que estavam falando e muito menos sabiam quem era o Pai. A gravidade que isso era naquela época, nesse local, é incrível. E a razão é simples. Se você lembrar, no Antigo Testamento, na história do Êxodo, quando o povo de Israel saiu e encontrou com Deus no Monte Sinai, Deus deu a eles o tabernáculo, a revelação do tabernáculo. Aliás, se você está no meu canal, é a primeira vez que está assistindo os meus vídeos, conheça o estudo do tabernáculo que eu fiz aqui no meu canal, na playlist, vai lá e, olha, mergulha nesse estudo porque é muito legal. Mas voltando para cá, lembra que nesse local, a Bíblia fala, principalmente no livro de Êxodo 40, que Deus se manifestava sobre o tabernáculo na forma de uma coluna de fogo e na forma de uma nuvem. De dia era uma nuvem que ficava sobre toda a área do acampamento, e à noite era uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo nada mais era do que a representação da glória do Deus vivo junto com o seu povo. Se você estivesse no tabernáculo, se você estivesse vivendo no deserto naquela época e você olhasse para aquela coluna de fogo, primeiro você ia saber que existia a presença manifesta do Deus vivo com você naquela circunstância. E quando você caminhava no deserto à noite e você via aquela luz, você sabia que Deus estava guiando a sua jornada nas densas trevas do deserto. Eu não sei se você já esteve num local de terríveis, densas trevas. Tá certo que faltar luz na minha casa naquele dia não tinha nada a ver com densas trevas, porque eu acendia a vela no instante e pum. Mas teve uma vez na minha história que eu visitei um local no Brasil, no Araguaia, junto com meu sogro. E ele falou um negócio pra mim que eu achei uma conversa de pescador do caramba. Ele virou e falou assim: Márcio, nesse local que nós vamos, e o local chamava-se Aruanã. Ele virou e falou assim pra mim: Márcio, é o seguinte, esse local à noite, quando fica à noite e a luz acaba, você bota a mão na sua frente, você não vê a sua mão. E ele tava no carro, era ele e meu cunhado, imagina, os dois me zoando, né? Primeira vez que eu ia pra Aruanã, né? Não sou pescador, não sei pescar. E não vou falar que eu não gosto de pescar, para os pescadores aí de plantão não ficar com raiva de mim, mas eu não sei pescar. Então, e ele estava falando isso no carro: não, porque fica tudo escuro, você não consegue ver a tua mão. Eu falei: cara, isso é conversa fiada, isso não vai levar a lugar nenhum, esses caras estão zoando comigo. Quando a gente chegou em Aruanã, nós fomos jantar numa fazenda, né? E essa fazenda tinha uma choupana no meio de um local lá, era noite, não dava para ver direito, tinha pouca iluminação de fato. De repente falta luz, como eles falaram. E eu coloquei a mão aqui e eu confesso, eu não via nada. Eu não via nada, era tudo escuro. Meu amigo, eu tive um medo, porque era verdade, eram densas trevas que eu não conseguia entender, que eu não conseguia sequer ver a minha mão
a 1 palmo de distância do meu rosto. Então, se você e eu estivéssemos no deserto e estivéssemos vendo aquela super tocha gigantesca, aquilo era um sinônimo de alívio, era um sinônimo de uau, Deus está comigo, porque Deus prometeu, eu vou fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então era desejo de Deus habitar no meio do povo, e a forma dele se manifestar era essa, na coluna de fogo. Aí você imagina, passam-se as gerações, o povo entra na terra prometida, o templo é construído e Jesus vem. O que eu acho fantástico desse trecho é que, em primeiro lugar, a Arca da Aliança, que naquela época do tabernáculo, ela representava a glória da pessoa de Deus, tá? Era a presença divina, era o objeto mais sagrado de Israel. E quando o templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos, ela desapareceu. Então, Jesus, como esteve nesse templo, que é o templo de Herodes, a Arca da Aliança não mais existia. Ou seja, era um templo sem a glória de Deus. Era um templo onde não existia a Arca da Aliança. Era como se eles estivessem num ofício religioso sem sentido, porque a glória de Deus, que era o centro, o foco, não estava mais lá. Mas aí a glória de Deus vem pessoalmente na pessoa de Jesus e se assenta nesse pátio, no pátio do gasofilácio. Acontece que nesse pátio existiam 4 grandes tochas gigantescas, que eu ainda vou construir aqui, que eram acesas à noite. Essas 4 tochas, elas tinham a incumbência de iluminar esse pátio quando o povo estava aqui. Mas ele também tinha um outro propósito, um propósito simbólico. No topo desses postes existiam como se fossem baldes, né? Cheios de azeite. Então, nesses postes ficavam verdadeiras tochas de fogo acesas. Quando Jesus falou esse versículo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está falando para os judeus que estavam ouvindo ele, muito provavelmente apontando para esses postes, querendo dizer, eu sou a luz do mundo, querendo dizer, aquela luz que os nossos antepassados viram que estão representadas nesses postes, era eu, o próprio Deus em pessoa junto com vocês, e agora eu estou sentado na área do gasofilácio ensinando para vocês. E os religiosos, cara, não entendiam, não acreditavam, rechaçavam quem era Jesus, mas o povo recebia. Os humildes de coração iam até ele. E o que é mais lindo, ele fala o seguinte: terá a luz da vida. Então Jesus está falando não só o iluminar da sua existência e o seu caminhar da vida, como fala Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos é a minha palavra. Não só isso, mas ele está falando que a sua existência é iluminada pela luz divina que é Cristo. Em você não existe luz. Em você existe o reflexo da glória de Deus em você. O que Deus quer nos ensinar nesse trecho, o que Jesus quer ensinar para você e para mim, é que ainda hoje, Ele é aquele que a gente olha nas densas trevas da nossa vida, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está perdido e não sabe para onde ir, quando a gente tem dúvida do que fazer, a gente tem que olhar para quê? Para a luz de Cristo. E a luz de Cristo é a palavra de Deus. É essa palavra que nos guia, é essa palavra que nos leva a entender o caminho que Deus tem para a gente. A Bíblia nos ensina no Salmo 139 que Deus escreveu todos os dias da nossa vida antes que eles existissem. Ah, então quer dizer que Deus está manipulando a nossa vida? Claro que não. Deus te deu o livre-arbítrio.
Eu não gosto de usar muito esse termo de livre-arbítrio, porque tem muita gente que fala a palavra livre-arbítrio não existe. Deus te deu o direito de escolha. Se você deseja seguir a palavra dele, ou se você deseja ir pela tua cabeça. Lembra muito bem que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Deus separou as trevas da luz. Luz na Bíblia é um sinônimo de algo imutável, de algo certo, de vida. Por isso Jesus falou que terá em si quem fosse a ele. Olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Está vendo o que Jesus estava falando? Lembra daquela luz no deserto? Se você seguisse aquela luz, você não estaria em trevas. Da mesma forma, se você segue a luz de Cristo, pela palavra de Deus, você não anda em trevas. Mas é a luz que revela a você, primeiro, quem Deus é, quem você é e aquilo que você precisa mudar na sua vida. A luz dissipa as trevas. A luz traz coerência. A luz traz vida. E sabe, talvez você tenha se desinteressado das coisas de Deus. Talvez você tenha vivido tempos na sua vida de descrédito. Talvez você tenha vivido tempos na sua vida que você nem sequer abre esse livro aqui. Deus não quer um relacionamento religioso com você. Deus não quer exatamente isso aqui que os fariseus faziam, que eram vir aqui no local de um templo que não tinha a glória de Deus. Deus não quer isso. Deus não quer um comportamento farisaico que é incapaz de reconhecer ou discernir a voz do Espírito de Deus em você. Deus quer a verdade. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Deus não quer religião. Deus não é religião. Deus é relacionamento. Não se entende Deus, se experimenta Deus, se experimenta Cristo. Não se entenda. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia fala que ninguém pode sondar a mente de Deus, ninguém pode compreender o tamanho do amor dele para conosco, que foi capaz de enviar o seu próprio filho para sentar no meio da multidão, para falar as coisas mais óbvias para esse povo. Muitos deles não entendiam. Aliás, os próprios que se diziam conhecedores das Escrituras não reconheceram a voz do Cordeiro de Deus. E sinceramente falando, eu falei dessa pecinha no início, né? Não é um contrassenso muito louco que esses caras que conheciam a palavra de Deus ouviam os animais gritando, morrendo, mas foram incapazes de reconhecer a voz do próprio Cordeiro de Deus nesse local aqui. Que Deus me livre de ser assim. Que Deus nos livre de ser assim. E essa é a palavra de hoje. Que você possa, nesse tempo na sua vida, redescobrir a alegria de sentar-se aos pés de Jesus. De sentar ao lado dele. Abrir as Escrituras e ouvir e receber a única luz que te traz vida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Convido você a deixar sua mensagem, escrever aí embaixo e também me ajudar a divulgar esse vídeo. Então não deixa de colocar o seu like e também enviar esse vídeo para os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!